Opa, gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai tratar sobre aquele outro tipo de calor que foi comentado já na última aula, que é o calor latente. Então, como é que a gente pode definir o calor latente? Ele vai ser, então, a quantidade de calor que tem como efeito a mudança de estado físico de um corpo. Então, como aquele exemplo da água que eu dei no último vídeo, quando a água chega nessa temperatura de ebulição, vai ser esse calor aí que vai agir. Então, vai ser esse que vai ser o responsável por aumentar a temperatura da substância para que ela atinja o outro, aumentar ou diminuir, no caso, né? Para que ela atinja o outro estado físico. Então, pela equação fundamental da calorimetria, a gente vai ter, então, Q igual a M vezes L. Então, aonde o Q é a quantidade de calor latente agora, em caloria ou em joule também. O M é a massa do corpo em grama ou quilograma. E o L agora vai ser uma constante de proporcionalidade, que é a unidade então é a caloria por grama. Então, tem um gráfico aqui bem interessante de se estudar, que trata da curva de aquecimento. Então, a gente tem que dar uma olhadinha nos eixos, onde então o eixo que normalmente é o X e o normalmente é o Y. Então, o normalmente é o X nos trata do tempo e o que normalmente é o Y nos trata da temperatura. Então, aqui, conforme vai aumentando o tempo, então a gente pode ver que é uma substância que está sendo aquecida, conforme vai aumentando o tempo, vai aumentando a temperatura. E ele tem esses dois degraus aqui no gráfico que tratam justamente desses pontos de troca de fase. Então, a gente tem a temperatura aumentando, então, do estado sólido para o ponto de fusão, onde ele vai precisar receber, então, mais calor, que é esse degrauzinho aqui significa que a substância continua recebendo calor, mas não está aumentando a temperatura. Então, essa é a troca de fase, que é o calor exigido pela troca de fase, né? Então, o ponto de fusão, aí quando ele passa desse ponto de fusão e tudo está líquido, a substância está completamente líquida, ela passa a receber calor de novo. Esse aqui seria, então, essa reta na diagonal crescente. Ela seria, então, o nosso calor sensível, que é o de aumento da temperatura do corpo. E agora, quando ela chega no ponto de ebulição, novamente tem mais um degrau, que é da troca de fase, então, do líquido para o gasoso, onde ele também vai precisar receber um calor para fazer essa troca e não vai estar aumentando a temperatura mesmo recebendo calor. Então, a partir do momento que toda a substância é convertida em vapor, então, ela volta a ter o calor sensível. Então, esses degraus nos gráficos, quando normalmente aparece, vão tratar assim do calor latente. Então, agora dando uma olhadinha no L, daquela equação lá, a nossa constante de proporcionalidade, ela vai se referir à quantidade de calor que uma grama da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra. Então, ela depende também de cada mudança de estado físico. Então, não vai ser que nem o calor sensível, que cada material possui um. Esse aqui ele vai ter um diferente para cada mudança de estado físico também. Por exemplo, aqui nós temos a água, né? O calor latente de fusão, então, de sair do estado sólido para o estado líquido, ele vai ser, da água, ele vai ser 80 calorias por grama. Agora, para o calor latente de vaporização, ele vai ser 540 calorias por grama. Então, ele vai precisar, naquele estado de mudança de fase, de bem mais calor para mudar de fase totalmente. Então, e aqui tem também os calor latente de solidificação e condensação, que é o processo inverso, então, que vai precisar ser retirado esse calor, mas esse sim é proporcional. Então, né, o mesmo calor que tu precisa para mudar de uma fase, digamos, do sólido para o líquido, vai ser o mesmo processo, só que inverso do líquido para o sólido. Mas então tem que dar uma cuidada que para cada processo, cada mudança de fase vai ter um calor latente ou uma constante de proporcionalidade diferente, né? Então aqui a gente pode dar uma olhadinha num exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para 1 litro de água vaporize? Então, é nos dado que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama.
Então, a nossa equação fundamental da calorimetria nos diz que o Q é igual a ml. Então, para a massa da nossa questão, então, como nós temos 1 litro de água, e ele nos deu a densidade da água, então a gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. E daí, então, pela densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, a gente vai ter 1.000 gramas. Então, o calor latente de vaporização da água é nos dado em calorias, calorias por grama, então a gente pode utilizar então a medida mesmo em grama. Então aí basta só substituir na equação, já que ele não está nos dando processo de aquecimento até chegar nessa etapa de vaporização, ele só nos pede quanto que é necessário para que ela vaporize, então a gente assume que a água já está naquele ponto de mudança de fase. Então a partir daí é só aplicar essa equação, então substituindo a massa por 1.000 gramas e o L, a nossa constante de proporcionalidade, por 540, a gente vai chegar no resultado de 540 mil calorias, então, para a mudança para que toda a água vaporize, então, que é o que o nosso exemplo queria, né? Então, aqui também a gente poderia modificar e tratar ela em quilocalorias também. Se a gente quisesse representar, a gente poderia representar a quantidade de calor como 540 quilocalorias. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida é só mandar aí ou pedir para o professor, que eu estou à disposição. Valeu, gente.